galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e recentemente a Madonna tava fazendo a turnê de 40 anos de carreira. Porém, você sabia que na primeira turnê dela, feita lá nos anos 80, apesar de todo o sucesso que foi, a banda de abertura, que no futuro inclusive se tornaria muito famosa, já que era nada menos do que os Beastie Boys, seriam muito vaiados pelos fãs da cantora, com xingamentos e provocações acontecendo entre artistas e plateia. Isso em praticamente todos os 40 shows da turnê, sendo até mesmo consideradas aí como uma das parcerias mais bizarras do mundo da música por conta das diferenças musicais e de público entre os dois. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, apesar da Madonna aí ter começado a se apresentar e a fazer música lá no começo dos anos 80, nesse momento aí ela não era uma artista tão conhecida e se apresentava apenas em pequenos clubes e bares pelos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Porém, foi em 1984 que tudo isso mudou, já que foi nesse ano que ela lançou o seu segundo disco, o conhecidíssimo Like a Virgin, né? É claro. E sim, eu disse segundo disco, já que foi no ano anterior, em 83, que ela lançou o seu primeiro álbum, chamado Madonna, e que até conseguiu fazer algum sucesso, entrando em algumas paradas e tudo mais. Mas ele não tinha conseguido elevar a artista a um novo patamar, coisa que ficou a cargo então do seu segundo disco, né? Já que ele atingiu a primeira posição em paradas aí de países como Alemanha, Itália, Nova Zelândia, além dos Estados Unidos e Reino Unido. E com isso ela chegou até mesmo a participar de filmes de Hollywood. Ela tava em alta mesmo. E é justamente aí por ela ter lançado então o seu primeiro disco lá em 83, que no ano passado, né, em 2023, a artista começou aí a Celebration Tour para comemorar justamente os seus 40 anos de carreira. Com a turnê então se encerrando naquele mega show que aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, aí há umas 2 semanas atrás. Mas enfim, foi com o sucesso aí do disco Like a Virgin, né, e de músicas como Material Girl, Angel, Dress You Up e, claro, né, Like a Virgin, que a Madonna começou a fazer shows maiores. E também com muito mais público, né? Passando também a aparecer em programas de televisão e tudo mais. Ficando então cada vez maior em sua carreira. E isso queria dizer então que tinha chegado a hora dela fazer a sua primeira turnê. E assim então, entre os meses de abril e junho de 1985, ela faria 40 apresentações com ingressos esgotados pelos Estados Unidos e Canadá. Mas para isso então ela precisava encontrar ali um outro artista ou grupo que se apresentaria antes dela, né? Abrindo o seu show aí como o artista principal. E isso aí daria algumas confusões. Isso porque a ideia inicial, né, do Fred Deman, que era um empresário da Madonna nessa época, era de trazer um grupo de hip hop para isso, já que grupos como esse estavam começando a ficar em alta. Assim, ele entrou em contato com a gravadora Def Jam Records para contratar um grupo chamado The Fat Boys. Mas ele se enganou e o grupo nem era da gravadora. Mas o Run DMC era, e o dono então da gravadora acabou sugerindo eles. Já que nesse momento aí eles estavam bastante em alta, só que isso também fazia com que o cachê para contratá-los fosse bem mais alto. Então o empresário acabou não topando muito não. Assim, foi nesse momento então que a própria Madonna sugeriu a ele um outro grupo que estava na ativa ali desde 1981 e que ela conhecia por eles tocarem ali nos mesmos bares de Nova York que ela tocava antes da fama meteórica aí lá em 1984. Com esse grupo, apesar de já ter ali algum público, nunca ter lançado um disco completo, o que fazia então com que o cachê deles não fosse tão caro. E a banda era formada por Ad Rock, Adam MCA e Mike D. E pra quem conhece já sabe que eu tô falando dos Beastie Boys, que nessa época ali eram conhecidos como uma espécie de bad boys do rap rock, muito por conta dos comportamentos que eles tinham em cima dos palcos e pelos muitos palavrões que eles costumavam falar em suas apresentações. Com essa indicação aí da Madonna sendo estranhada por muita gente, e com essa parceria aí feita sendo considerados por algumas pessoas até meio bizarra, já que definitivamente o público da cantora não eram os mesmos dos Beastie Boys, com até mesmo os próprios integrantes da banda estranhando esse convite, já que certa vez em uma entrevista anos depois aí o Ad Rock falou que nunca entendeu aí, nunca soube o porquê que a Madonna achou que seria uma boa ideia tê-los abrindo o show dela, dizendo que na verdade essa era uma péssima ideia. E aparentemente realmente foi como vocês vão ver, apesar de no final aí ter dado tudo certo pra todo mundo. Mesmo
com eles aí quase tendo sido demitido pelo empresário, coisa que a Madonna não deixou que acontecesse. Mas pessoal, rapidinho, chega nessa parte da história. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, mas como eu disse então, foi em abril de 1985 que começou a The Virgin Tour, que tinha como atração principal a Madonna, mas tinha os Beastie Boys fazendo a abertura aí com apresentações de cerca de 30 minutos. Acontece que nesse momento aí o público da Madonna era de garotas mais jovens e até adolescentes, que por muitas vezes estavam até mesmo acompanhadas dos pais nos shows, que com certeza não eram o mesmo público dos Beastie Boys, que misturavam ali uma sonoridade de hip hop com rock, funk, até R&B, e trazendo também elementos mais provocativos e até cômicos em cima do palco. Assim foi logo de cara, nos primeiros shows mesmo da turnê, que a interação entre eles e a plateia já não deu muito certo. It was like a love-hate relationship type thing, you know, we hated them, they hated us, it was like love. Isso porque a turnê começou ali com uma série de 3 shows na cidade de Seattle, né, lá nos Estados Unidos, com todos os 3 aí tendo seus ingressos esgotados de pessoas querendo ver a Madonna. Porém, antes dela tinha o grupo aí dos 3 garotos, né, que assim que entraram já não foram bem recebidos. Ainda mais que logo que eles subiram no palco, ainda no começo do show, um deles gritou e reivindicou ser o rei do Paramount, que era ali o teatro onde o show estava acontecendo. O que fez então com que os fãs da Madonna nesse momento já começassem a vaiá-los e a jogar coisa, cerveja e tudo mais. Mas os garotos não deixaram isso quieto não. Eles continuaram ali a apresentação, fazendo algumas provocações pro público, e pouco antes então deles deixarem o palco, né, porque estava acabando o show, o Ad Rock falou que ele e os garotos iriam até os bastidores pra falar pra Madonna que aquele era um grande público, né, é claro que de forma irônica. O que não ajudou a acalmar os ânimos entre a plateia e eles não. E dessa mesma forma, e com todos os ânimos exaltados, os outros 2 shows que aconteceram na cidade foram de forma parecida, com essa interação aí entre a banda e a plateia que estava por lá. Assim, então, foi logo depois desse primeiro final de semana aí de apresentações que o empresário da Madonna quis então mandar os garotos embora e procurasse então por uma outra banda que substituísse eles nas aberturas, né? Mas a própria cantora interviu e não deixou que isso acontecesse. Acho que ela realmente gostava deles, né? Afinal, certa vez aí quando ela foi até questionada sobre isso, ela falou que eles eram muito bad boys, que falavam muitos palavrões em cima do palco e que quando a plateia vaiava eles simplesmente mandava todo mundo ir se lascar, só que muito menos educado que isso. E assim então só continuavam o show mesmo, né? Dizendo então que os amava justamente por isso e que não conseguia entender ali porque as pessoas os odiavam tanto. Então nesse caso aí parece que o comportamento deles, ao invés de fazer ela desgostar, fez ela gostar ainda mais, né? E esse comportamento deles em cima do palco que ela descreveu de fato acontecia, tá? Já que eles costumavam ali xingar a galera e até fazer gestos obscenos ali pra plateia que os vaiava. Como, por exemplo, colocar uma lata de cerveja na altura da cintura, né? Se é que você me entende. E apertar pra sair cerveja como se ele estivesse urinando na galera. No final era uma coisa meio mútua, sabe? A plateia xingava e provocava eles e eles faziam a mesma coisa de volta. E assim então eles continuaram se apresentando aí nos demais shows do turnê, com a mesma reação do público aí se repetindo em praticamente todos eles. E foram 40 shows, tá? Eles também não desistiram de se apresentar e de provocar a galera não. Inclusive um show em particular ali que aconteceu lá em Madison Square Garden, em Nova York, ficou marcado porque cerca das 15 mil pessoas que estavam por lá vaiaram os Beastie Boys durante todo o show. Foram 30 minutos de vaia enquanto eles tocavam. Isso tudo ainda com os garotos retrucando, né, e provocando o público, dizendo coisas como: vocês não parecem estar se divertindo, vocês querem aprender uma dança nova? Ou até mesmo chamando as pessoas para subirem no palco caso eles tivessem alguma coisa para falar. E foi então mais ou menos dessa forma durante os 3 meses e os 40 shows. Bem amigável tudo. Mas como eu disse, ainda assim isso tudo foi bom para todo mundo, inclusive para eles, tá? Primeiro que a turnê aí foi um verdadeiro sucesso, né? E colocou a Madonna aí em um outro patamar como artista. Sem contar que também deu muito lucro, né? Cerca de 5 milhões de dólares, o que era muita coisa pra época. Com
ela também marcando muito por conta das suas performances e vestimenta até, né, com a galera comentando sobre isso até hoje, né, foi bastante marcado. E segundo ainda o próprio Ed Rock, eles também conseguiram ajudar a melhorar ainda mais a performance da Madonna, já que os Beastie Boys tinham mandado tão mal nos seus shows que quando subia no palco a Madonna, o público ficava ainda mais feliz, já que também tinha acabado o show deles, né? Mas pra eles, né, também foi bom, porque querendo ou não, fazer uma turnê junto com a Madonna, que estava em muito destaque na época, acabou dando uma visibilidade a eles maior do que eles tinham antes, o que os ajudou a fazer uma outra turnê ainda nesse mesmo ano com grupos como Run DMC, Houdini, LL Cool J e Time Social Club, que aí sim tinha o público certo pra eles. Isso pra logo no ano seguinte, em 1986, eles já lançarem aí o seu primeiro disco, que foi o License to Will, que tem clássicos aí como No Sleep Till Brooklyn e You Gotta Fight Your Right to Party. Se tornando aí o primeiro disco de rap na história a atingir a primeira posição na Billboard. E a partir daí, então, eles já eram os Beastie Boys como a gente conhece hoje em dia. E a Madonna, eu acho que a gente nem precisa muito falar o que aconteceu com ela depois, né? Ela só se tornou a rainha do pop mesmo. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história. Você sabia que os Beastie Boys abriram a primeira turnê da Madonna? E que tinha dado toda essa confusão, você sabia? Aqui do Sassi deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!